Barcelos, localizada no coração do Minho, banhada pelo rio Cávado. A cidade de Barcelos é a combinação perfeita de tradição, inovação e natureza. Barcelos é uma linda cidade medieval com uma forte identidade cultural, sendo também uma das localidades mais emblemáticas da arte popular minhota. Berço da famosa lenda do Galo de Barcelos, um dos maiores símbolos da cultura portuguesa, esta cidade é também uma das referências do caminho de peregrinação para Santiago de Compostela. Mas Barcelos é muito mais que isso. São as paisagens naturais encantadoras, a gastronomia tradicional portuguesa, típica da região, e o legado histórico único que esta cidade tem para oferecer. Neste guia, vamos apresentar as 15 atividades que fizemos e recomendamos para uma visita de 3 dias em Barcelos. Explorar a Feira de Barcelos. Nenhuma visita à região do Minho fica completa sem a passagem por uma feira, e a Feira de Barcelos é sem dúvida a Feira das Feiras de Portugal. Numa cidade conhecida como a capital do artesanato, a feira semanal é o acontecimento que marca o ritmo da cidade. Todas as quintas-feiras realiza-se na maior praça da cidade um enorme mercado ao ar livre que reúne toda a diversidade de artes e ofícios populares, desde a olaria, os bordados, a tecelagem e a cestaria à talha de madeira. Oficina de Pintura de Galo de Barcelos. Depois desta visita ao mercado, decidimos fazer algo que achamos fundamental numa visita a Barcelos: pintar o nosso próprio galo. Encontramo-nos com a artesã local Rosália Abreu, na Torre Medieval, onde podemos aprender e praticar esta arte que tanto caracteriza o artesanato local. O workshop durou cerca de 1 hora e foi uma excelente forma de aprender sobre a tradição e o processo de criação deste icónico símbolo da cidade de Barcelos. A artesã mostrou-nos como são pintados os padrões nos galos de barro e foi bastante divertido poder pintar um galo do princípio ao fim. Passeio a cavalo pela natureza. A cerca de 20 minutos de carro do centro da cidade de Barcelos, encontra-se a calma localidade de Areias de Vilar. Foi lá que nos dirigimos para uma aventura a cavalo, no centro hípico Irmão Pedro Coelho. Fomos recebidos pela Sofia, que trabalha no centro e que nos guiou numa aventura a cavalo pelas vinhas da propriedade com a graciosa égua Janete. A oportunidade de fazer um passeio a cavalo pela natureza foi incrível e uma experiência que recomendamos vivamente, mesmo para quem nunca andou a cavalo antes. Visita ao convento de São Salvador de Vilar de Frades. Mesmo ao lado do centro hípico, é possível visitar o convento de São Salvador de Vilar de Frades, que conta com mais de 1000 anos de história e que é atualmente um grandioso exemplar da arquitetura conventual manuelina. A igreja no seu interior é imponente e conta com detalhes arquitetónicos lindíssimos. Visita ao Paço dos Condes de Barcelos. Com mais de 500 anos de história, este antigo paço é um dos melhores miradouros da região. Este é sem dúvida o local perfeito para mergulhar na história da lenda do Galo de Barcelos e usufruir das vistas sobre o rio Cávado. Além das vistas privilegiadas, é aqui que se localiza o Museu Arqueológico de Barcelos. Recomendamos este local para aproveitar o pôr do sol no final de um dia de descobertas. Descobrir o mundo do chocolate. Uma das nossas perdições é o chocolate. E ficamos extremamente contentes ao descobrir que uma das mais icónicas marcas de chocolate nacional tinha a sua fábrica e museu localizado em Barcelos.
A visita inclui a observação do processo de fabrico do chocolate, seguida de uma viagem pela história do chocolate e da marca com mais de 100 anos. Foi bastante interessante aprender mais sobre o processo de produção do chocolate e ver a sua evolução ao longo dos anos. No final, tivemos também a oportunidade de acabar com um workshop sobre as técnicas de temperagem e moldagem do chocolate. A descoberta dos caminhos de Santiago. Barcelos faz parte da tradicional rota dos Caminhos de Santiago e uma das mais belas e relaxantes partes do percurso passa pelas zonas rurais da região. Em Baloguins, podemos encontrar a Ponte das Tábuas, que para além de ser um local com bastante interesse histórico, tem ainda uma pequena praia fluvial, perfeita para relaxar e aproveitar os dias solarengos de verão. Visita ao Santuário da Nossa Senhora Aparecida. A menos de 5 minutos da Ponte das Tábuas encontra-se o Santuário da Nossa Senhora Aparecida, que para além de ser um ponto de referência religioso da região, tem ainda umas excelentes vistas sobre o Vale do Neiva e a região envolvente. Visitamos este local ao final da tarde e foi uma forma calma e relaxante de acabar o nosso segundo dia pelas terras de Barcelos. Passeio pelo Centro Histórico de Barcelos. O centro da cidade encontra-se em excelente estado e o seu toque tradicional com caráter medieval levou-nos a fazer uma agradável viagem no tempo. Uma das nossas atividades durante a visita foi explorar as ruas encantadas da cidade. Lá encontramos diversas estátuas pertencentes aos figurados tradicionais que embelezam as ruas de Barcelos. Os jardins do centro da cidade estão muito bem cuidados e são o local perfeito para relaxar e desfrutar de um dos diversos doces tradicionais da região. Uma vista privilegiada sobre a cidade. No coração da cidade é possível visitar de forma gratuita a Torre Medieval de Barcelos, que tem uma das mais belas vistas sobre a cidade e o rio Cávado. No interior da mesma é ainda possível observar as exposições regulares de artesanato local a caminho do último andar, onde se encontra o miradouro sobre a cidade. Uma experiência gastronómica tradicional. Barcelos tem uma gastronomia tradicional rica e de renome, mas da terra do galo não poderíamos sair sem provar o tradicional galo assado no forno. Para provar esta especialidade local, fomos até ao restaurante Pedra Furada, que já ganhou por várias vezes o concurso anual do melhor galo assado da região. O galo estava tenro e delicioso, e o seu recheio e acompanhamentos foram um complemento perfeito para a refeição. O restaurante tem uma decoração bastante tradicional para uma verdadeira experiência regional. À descoberta do vinho da região. Um dos pilares da região é o vinho verde, e a nossa visita à Quinta do Tamariz foi uma excelente forma de aprender e apreciar este e outros produtos regionais. Fomos recebidos pelo proprietário António Vinagre, que partilhou connosco a história da propriedade e a evolução da mesma ao longo das décadas, antes de fazermos uma prova de vinhos produzidos na Quinta. A prova de vinhos foi bastante interessante e a simpatia e conhecimento dos donos foi muito agradável. Saímos da Quinta do Tamariz com o sabor do minho na nossa boca e o aroma das vinhas no nosso coração. Caminhada nas margens do Cávado. As margens do rio Cávado transmitem uma sensação de tranquilidade e serenidade e são perfeitas para os amantes de caminhadas. Ao atravessar a ponte medieval para Barcelinhos, além de ter uma vista soberba sobre o paço da cidade, pode ainda usufruir dos caminhos pedonais que acompanham o rio ao longo do seu percurso.
Museu de Olaria de Barcelos. Barcelos faz parte da rede de cidades criativas da Unesco devido ao artesanato e arte popular, e o Museu de Olaria é o local perfeito para aprender mais sobre a evolução destas tradições e costumes que tanto caracterizam a cidade. Os 2 andares de exposição são de acesso gratuito e foi uma forma fantástica de descobrirmos as origens desta arte centenária e de apreciar a arte de alguns dos mais conhecidos artistas regionais. Um almoço com as melhores vistas de Barcelos. A nossa visita a Barcelos acabou com um incrível almoço, enquanto contemplávamos o que consideramos serem as melhores vistas de Barcelos. Fomos almoçar ao restaurante Turismo, onde fomos graciosamente recebidos pelo anfitrião do restaurante. Desde a decoração até ao serviço de excelência, passando pelos deliciosos e apelativos pratos que nos foram servidos, sentimos que esta foi a forma perfeita de terminar a nossa visita à Cidade do Galo. Este é sem dúvida um local que recomendamos para quem procura uma experiência gastronómica de excelência enquanto desfruta de uma vista fenomenal sobre o Rio Cávado. Onde ficar? A região de Barcelos tem várias opções no que toca a alojamento. Para quem procura uma estadia tranquila, recomendamos a Quinta do Convento da Franqueira, um antigo convento franciscano rodeado por natureza. O local é fantástico e a piscina é o local perfeito para relaxar depois de um dia a explorar a região. A nossa visita a Barcelos durou aproximadamente 3 dias, mas a região tem realmente muito para oferecer. Além de ser uma região com história e uma personalidade única, tem uma cultura e gastronomia inconfundível. Ter a oportunidade de fazer uma viagem tão diversificada e completa numa pequena região do Minho foi fantástico. Esperamos que desfrute de Barcelos tanto quanto nós e que as recomendações que aqui partilhamos tornem a sua viagem memorável e inesquecível.